Começar a ler novamente aqui uma breve história da humanidade. Nós estamos na página 379. Pax Atômica. Os estados independentes que vieram depois desses impérios tinham nítido desinteresse por guerras. Com pouquíssimas exceções, desde 1945, eles já não invadem outros estados para conquistá-los e anexá-los. Tais conquistas foram o feijão com arroz da história política desde tempos imemoriais. Foi assim que a maioria dos grandes impérios se estabeleceu e que a maioria dos governantes e suas populações esperavam que as coisas continuassem. Mas campanhas de conquista como as dos romanos, mongóis e otomanos não podem ocorrer em nenhum lugar do mundo. Desde 1945, nenhum país independente reconhecido pela ONU foi conquistado e varrido do mapa. Guerras internacionais limitadas ainda ocorrem de tempos em tempos e milhões de pessoas ainda morrem em guerras limitadas, mas guerras não são a norma. Muitas pessoas acreditam que o desaparecimento de guerras internacionais é um fenômeno exclusivo das democracias ricas da Europa Ocidental. Na verdade, a paz chegou à Europa depois que prevaleceu em outras partes do mundo. Assim, as últimas guerras internacionais sérias entre países sul-americanos foram a Guerra de 1941 entre o Peru e o Equador e a Guerra do Chaco entre a Bolívia e o Paraguai, de 1932 até 1935. E antes disso, não houve uma guerra séria entre países sul-americanos desde 1879 até 1884, com o Chile de um lado e a Bolívia e o Peru de outro lado. Raramente pensamos no mundo árabe como particularmente pacífico, mas desde que os árabes conquistaram a independência, só uma vez um deles planejou uma invasão de outro em grande escala, a invasão iraquiana do Kuwait em 1990. Houve algumas disputas por fronteiras, por exemplo, entre a Síria e a Jordânia em 1970. Muitas intervenções armadas nos assuntos do outro, por exemplo, da Síria no Líbano. Uma série de guerras civis houve também na Argélia, no Iêmen e na Líbia. E um sem número de golpes e sem número de revoltas, mas não houve nenhuma guerra internacional em grande escala entre os Estados Árabes, exceto a Guerra do Golfo. Mesmo se ampliarmos o escopo para incluir todo o mundo muçulmano, só encontraremos mais um exemplo: a guerra entre o Irã e o Iraque. E não houve nenhuma guerra entre a Turquia e o Irã, entre o Paquistão e o Afeganistão, ou entre a Indonésia e a Malásia. Na África, a situação é menos otimista, mas mesmo nesse continente, lá na África, a maioria dos conflitos são guerras civis e também golpes. Desde que os estados africanos conquistaram a independência nos anos de 1960 até 1970, pouquíssimos países invadiram outros na esperança de conquistá-los. Houve períodos de calma relativa antes, como por exemplo na Europa entre 1871 e 1914, mas sempre terminaram mal. Quando começam as revoltas, né, sempre termina mal. Mas dessa vez é diferente, pois paz de verdade não é mera ausência de guerra. Paz de verdade é quando uma guerra é implausível. Nunca houve paz de verdade no mundo. Entre 1871 e 1914, uma guerra europeia era uma eventualidade plausível, e a expectativa de guerra dominava o pensamento de exércitos políticos e cidadãos comuns. Esse presságio é válido para todos os outros períodos pacíficos na história. Uma lei férrea da política internacional decretava: para cada dois regimes políticos próximos, há um cenário plausível que os fará entrar em guerra um contra o outro no intervalo de um ano. Essa lei da selva esteve em vigor na Europa do fim do século XIX, na Europa medieval, na China antiga e também na Grécia clássica. Se Esparta e Atenas estavam em paz em 450 a.C., havia um cenário plausível de que estariam em guerra antes de 449 a.C. Hoje, a humanidade subverteu a lei da selva,
finalmente a paz de verdade. Olha, o autor está falando que finalmente a paz de verdade. Não só a ausência de guerra, e não é só a ausência de guerra que é a paz de verdade, não. Para a maioria dos estados, não há nenhum cenário plausível levando a um conflito em grande escala no intervalo de um ano, o que poderia levar a uma guerra em grande escala entre a Alemanha e a França no ano que vem, ou entre a China e o Japão no ano que vem, ou entre o Brasil e a Argentina, hein? Alguns conflitos menores por fronteiras poderiam até ocorrer, mas somente um cenário verdadeiramente apocalíptico poderia resultar em uma guerra em grande escala à moda antiga entre os países citados em 2015, com divisões armadas argentinas avançando até o Rio de Janeiro e bombardeios de saturação brasileiros pulverizando as redondezas de Buenos Aires. Guerras desse tipo talvez ainda possam eclodir no ano que vem entre vários pares de estados, por exemplo, entre Israel, entre a Síria, entre a Etiópia, entre Eritreia, os Estados Unidos e o Irã, mas essas são apenas exceções que provam a regra. É claro que essa situação pode mudar no futuro, e visto em retrospectiva, o mundo de hoje pode parecer incrivelmente ingênuo, mas de uma perspectiva histórica, nossa própria ingenuidade é fascinante. Nunca antes a paz foi tão predominante a ponto de as pessoas não conseguirem sequer imaginar a guerra. Os estudiosos procuram explicar esses felizes avanços em mais livros e artigos do que uma pessoa estará disposta a ler. E eles identificaram vários fatores que contribuíram para isso. Em primeiro lugar, e o mais importante, o preço da guerra aumentou drasticamente. O Prêmio Nobel da Paz definitivo deveria ter sido dado a Robert Oppenheimer e seus colegas que criaram a bomba atômica. As armas nucleares transformaram as guerras entre superpotências em suicídio coletivo e tornaram impossível procurar a dominação mundial pela força das armas. Em segundo lugar, embora o preço da guerra tenha disparado, seus lucros diminuíram. E durante a maior parte da história, os regimes políticos puderam enriquecer por meio de pilhagens ou da anexação de territórios inimigos. A maior parte das riquezas consistia de coisas materiais como campos, gado, escravos e ouro, de modo que era fácil roubá-la ou ocupá-la. Hoje, a riqueza consiste principalmente de capital humano e know-how organizacional. Em consequência, gente, eu não sei se é assim, know-how organizacional. Em consequência, é difícil pilhá-la ou conquistá-la por força militar. Considere a Califórnia. Inicialmente, sua riqueza consistia de minas de ouro lá na Califórnia. Mas hoje, o que nós temos na Califórnia consiste na riqueza silício e celuloide. O Vale do Silício e as colinas de celuloide de Hollywood. O que aconteceria se os chineses planejassem uma invasão armada à Califórnia e enviasse 1 milhão de soldados às praias de São Francisco, na Califórnia, e atacassem o interior da Califórnia, lá nas praias de São Francisco? Eles ganhariam pouco com isso. Não há minas de silício no Vale do Silício. Não há mina de silício no Vale do Silício. A riqueza reside na mente dos engenheiros do Google e nos roteiristas, diretores e magos dos efeitos especiais de Hollywood, que estariam no primeiro avião para Bangalore e Mumbai, muito antes de os tanques chineses avançarem pela Sunset Boulevard. Não é coincidência que as poucas guerras internacionais em grande escala que ainda acontecem no mundo, como a invasão iraquiana no Kuwait, ocorrem em lugares que a riqueza é a antiquada riqueza material. Os sheiks do Kuwait puderam fugir para o exterior, mas os campos de petróleo continuavam lá e foram ocupados. Enquanto a guerra se tornou menos lucrativa, a paz se tornou mais lucrativa do que nunca.
Nas economias agrícolas tradicionais, o comércio em longas distâncias e o investimento internacional eram secundários. Em consequência, a paz trazia poucos lucros, a não ser os de evitar os custos de uma guerra. Se em 1400 a Inglaterra e a França estavam em paz, os franceses não tinham de pagar impostos de guerra onerosos e sofrer invasões inglesas destrutivas. Mas fora isso, a paz não beneficiava seus bolsos. Nas economias capitalistas modernas, o comércio e os investimentos internacionais se tornaram de suma importância. A paz, portanto, traz dividendos inigualáveis. Contando que a China e os Estados Unidos estejam em paz, os chineses podem prosperar vendendo produtos aos Estados Unidos, negociando em Wall Street e recebendo investimentos norte-americanos. Por último, mas não menos importante, ocorreu uma mudança tectônica na política cultural global. Muitas elites na história, líderes hunos, nobres vikings e sacerdotes astecas, por exemplo, viam a guerra como algo positivo. Outras havia a guerra como nociva, mas inevitável a guerra, sendo melhor, portanto, usar a guerra em vantagem própria. Quanto a nossa, é a primeira vez na história em que o mundo é dominado por uma elite que arma a paz. Políticos, empresários, intelectuais e artistas que genuinamente vê a guerra como maléfica e evitável, houve pacíficas no mundo passado, como os primeiros cristãos, mas nas raras ocasiões em que conquistaram o poder, eles tenderam a esquecer a ideia de oferecer a outra face, como está na Bíblia, né? Que a gente tem que sempre oferecer outra face. Mas, porque antigamente, o que havia? Os cristãos dominavam, né? Dominavam mais, eles tinham aquele jeito político de falar para as pessoas o que eles deviam fazer ou não. Mas tudo também questão financeira, né? Há um ciclo de retroalimentação positivo entre todos esses 4 fatores. A ameaça de um holocausto nuclear promove o pacifismo. Quando o pacifismo se espalha, a guerra recua e o comércio floresce. E o comércio aumenta o lucro da paz e os custos da guerra. Com o tempo, esse ciclo cria mais um obstáculo à guerra, que pode acabar se mostrando o mais importante de todos. A rede cada vez mais rígida de conexões internacionais corrói a independência da maioria dos países, diminuindo a chance de que um deles possa sozinho começar uma guerra. Na Itália, no México ou na Tailândia, possam alimentar ilusões de independência. O fato é que seus governos não podem conduzir políticas econômicas ou externas independentes e certamente são incapazes de iniciar e conduzir uma guerra em grande escala por conta própria. Conforme explicado no capítulo 11, estamos testemunhando a formação de um império global. Como os impérios anteriores, este império global também impõe a paz no interior de suas fronteiras. E considerando que suas fronteiras abrangem o mundo inteiro, o império mundial com efeito impõe a paz mundial. Então, a era moderna é uma era obtusa de carnificina. Você vê um monte de gente morto ali, carnificina. De guerra e também de opressão, tipificada pelas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, pela nuvem de fumaça nuclear sobre Hiroshima e pelas manias sangrentas de Hitler e de Stalin? Ou é uma era de paz simbolizada pelas trincheiras nunca cavadas na América do Sul, as nuvens de cogumelo que nunca apareceram sobre Moscou e Nova York e as visões serenas de Mahatma Gandhi e Martin Luther King? A resposta é uma questão de tempo, né, gente? A resposta é uma questão de tempo. Ninguém pensou que havia essa pandemia aí de um vírus que ficou cada vez mais forte, que está em modificação, que está em mutação, que está mudando, está ficando cada vez mais forte, que em cada ser humano, em cada organismo, ele reage de uma forma diferente. Ninguém pensou que o humano inteiro fosse parar no planeta, né? Então as coisas acontecem. E a gente não sabe o que vai acontecer de um dia para
do outro. É curioso perceber com que frequência nossa visão do passado é distorcida pelos acontecimentos dos últimos anos. Se este capítulo tivesse sido escrito no ano de 1945 ou no ano de 1962, provavelmente teria sido muito mais melancólico. Como foi escrito em nossos dias agora atuais, adota uma abordagem relativamente alegre da história moderna. Para te satisfazer otimistas e pessimistas, podemos concluir dizendo que estamos no limiar do céu e do inferno, movendo-nos nervosamente dos portões de um para a senzala do outro. A história ainda não se decidiu sobre nosso destino, e uma série de coincidências ainda pode nos colocar em uma ou outra direção. Uma comunidade íntima é um grupo de pessoas que se conhecem muito bem e dependem uma das outras para sua sobrevivência. Nós fomos até a página 384 e até a próxima.